Fazenda Pública no informativo 607 do STJ. Vamos analisar quais as decisões que se encontram no informativo 607 do STJ que importam para os estudos da Fazenda Pública e, obviamente, para os concursos da Advocacia Pública, seja ele municipal, estadual ou federal. Nós temos decisões importantíssimas, divergências que foram afastadas pela primeira sessão do STJ, razão pela qual eu te convido a ficar aí até o final do vídeo, para analisarmos quais as novidades que podem e certamente estarão nos próximos concursos da Advocacia Pública que você vai enfrentar. Muito bem, dando início ao primeiro julgado do informativo 607, você tem o RESP 1336-026 de Pernambuco, julgado sob a sistemática de recurso repetitivo. Vamos entender o caso. Eu digo para os senhores o seguinte: imagine que João, vencedor de demanda em face da União, Estado e Município, ou seja, em face da Fazenda Pública, seja ela em qualquer dos seus níveis, pretende iniciar a execução de sentença ainda sob a égide do CPC de 73. Isso é importante porque o julgado do STJ analisou regra estabelecida no Código de Processo Civil de 73. Ou seja, como existem situações processuais que ainda são regidas por essa situação, ou seja, no momento em que aconteceram, o código que vigia à época era o Código de 73, o STJ ainda decide situações próprias do Código de 73, e isso pode estar na sua prova justamente porque as provas têm pedido o que nesse momento? Ou o que está estabelecido no Código de 2015, ou a evolução do Código de 73 para o Código de 2015, o que pode acontecer justamente na situação ora apresentada. Então, João, vencedor de demanda em face da Fazenda Pública, em qualquer dos níveis, pretende iniciar execução, não cumprimento, ele pretende iniciar execução de sentença, porque ele ainda está sob a égide do Código de 73. Para a execução, o valor apurado depende apenas de mero cálculo aritmético, ou seja, João precisava apenas apresentar a conta a ser executada. O problema é que ele precisa das fichas financeiras para fazer a conta, ou seja, para a feitura dos cálculos de execução, João precisa das fichas financeiras. E essas fichas financeiras, elas se encontram normalmente em poder da administração pública. O CPC de 73, alterado pela Lei 11.232 de 2005, dizia o seguinte: quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o credor requererá o cumprimento da sentença na forma do 475J desta lei, instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo. Veja que o pedido de execução, no que diz respeito ao 475J-B do Código de 73, exige a instrução do pedido com memória discriminada e atualizada do cálculo. Então, o João tinha que apresentar o cálculo e, para isso, ele precisava da ficha financeira. Qual é o drama? O drama é que a ficha financeira está em poder da administração pública e essa administração pública não concedeu a João acesso a essas fichas. Aí o parágrafo 1º estabelece o seguinte como solução: 475B. Quando a elaboração da memória do cálculo depender de dados existentes em poder do devedor, o juiz, a requerimento do credor, poderá requisitá-los, fixando o prazo de até 30 dias para o cumprimento da diligência. Esse dispositivo caiu muito em concurso, principalmente em prova objetiva, trocando esses 30 dias por 15 dias. E aí, nesse caso, muita gente errava porque não decorava aí o artigo no que diz respeito ao prazo. O parágrafo 2º diz ainda: se os dados não forem injustificadamente apresentados pelo devedor, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo credor e, se não o forem por terceiro, configurar-se-á a situação prevista no 362. O que importa aqui é a demanda de João em face da Fazenda. De novo, João tem uma demanda em face da Fazenda na qual ele é vencedor, ele precisa executar essa decisão e aí ele precisa apresentar cálculos. Na apresentação de cálculos ou para a formulação dos cálculos, ele precisa das fichas financeiras que estão em poder da administração e que não foram entregues a João. O que é que ele precisava fazer nesse caso específico? Ele precisava aí dar início à execução e pedir para que o juiz requisitasse da administração pública as fichas financeiras, sob pena de serem considerados corretos os cálculos de João. Isso é o que está estabelecido no artigo 475B.
Esse artigo 475B, ele vem da Lei 11.232 de 2005, mas essa lei de 2005 apenas realocou o que a Lei 10.444 de 2002 estabeleceu no artigo 604, parágrafo único, praticamente a mesma redação que nós encontramos no 475B. Muito bem, nesse caso específico nós temos o quê? Antes de 2002, eu precisava apresentar cálculo. Se a ficha financeira não me fosse dada pela administração, não havia muita saída. Depois de 2002, para executar a decisão, eu preciso apresentar cálculo. Se a ficha financeira não me for entregue pela administração, eu faço o pedido dessa apresentação de fichas ao juiz. Caso a administração não apareça com a ficha financeira, o juiz vai entender correto os cálculos que foram por mim, exequente, apresentados. E aí eu digo para entendermos a situação. João não iniciou a execução porque fez pedido administrativo para ter acesso às fichas financeiras. A administração manteve-se inerte. Depois do prazo prescricional, João iniciou a execução alegando que a prescrição estaria suspensa porque não teve acesso às referidas fichas. Muito bem. Há ou não há, no caso, prescrição? Vamos entender o que decidiu o STJ para afastar a dúvida nessa situação específica. O STJ disse o seguinte: a partir da vigência da Lei 10.444 de 2002, que incluiu o parágrafo 1º ao artigo 604, dispositivo que foi sucedido nos termos da Lei 11.232 de 2005 pelo artigo 475B, parágrafos 1º e 2º, todos do CPC de 73, não é mais imprescindível para acertamento de cálculos a juntada de documentos pela parte executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente quando a requisição judicial de tais documentos deixar de ser atendida injustificadamente depois do transcurso do prazo legal. Assim, sob a égide do diploma legal citado, ou seja, 73, incide o lapso prescricional pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento, súmula 150 do Supremo, sem interrupção ou suspensão, não se podendo invocar qualquer demora na diligência para a obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a administração ou junto a terceiros. O que é que nós temos aqui, então? Nós temos que João não pode alegar suspensão da prescrição porque ficou aguardando as fichas financeiras da administração pública depois da lei que estabeleceu a mudança no artigo 604, a Lei 10.444 de 2002. Nós temos o que, então, nos termos do que entende o STJ? Antes da vigência da Lei 10.444, que só foi, nesse caso, realocada pela Lei de 2005, o credor não tinha como ingressar com a execução sem antes estabelecer o valor da execução. Assim, a inércia da administração em fornecer as fichas financeiras promovia a suspensão da prescrição, porque ele estava impossibilitado de exercer, neste caso, a sua pretensão executiva. Depois da vigência da Lei 10.444 de 2002, o credor pode apresentar a execução e será considerada correta a sua conta, em caso de inércia da administração, no que diz respeito à não apresentação das fichas financeiras, razão pela qual não há fato que impeça o transcurso natural do prazo prescricional. O STJ foi enfático ao dizer o seguinte: não pode a parte aguardar indeterminadamente que os documentos necessários à elaboração dos cálculos sejam juntados aos autos e que, nas hipóteses em que o devedor não fornece os documentos necessários para a confecção dos cálculos executivos, aplica-se o 475B, parágrafo 2º do CPC, que autoriza a presumir corretos os cálculos apresentados pelo credor e finaliza com a vigência do referido diploma legal. O lustro prescricional conta-se doravante, porque, como vimos, não tem mais o credor a justificativa de que ainda pende de providência determinada medida para o acertamento dos cálculos. Tudo isso, como dito, nos termos da égide do Código de Processo Civil de 73. Muito bem, esse foi o primeiro julgado onde o STJ estabelece que, após a vigência da Lei 10.444 de 2002, o credor não pode mais ficar esperando, como suspensão do prazo prescricional, a administração conceder-lhe as fichas financeiras para a apresentação do seu cálculo exequendo. Ele precisa, nesse caso específico, apresentar a execução,
pedir para que o juiz requisite da administração as fichas. Em caso de não apresentação, vai ser considerado correto os cálculos apresentados pelo exequente no que diz respeito, efetivamente, àquilo que está estabelecido no Código de Processo Civil de 73. Muito bem, esse foi o primeiro julgado. O segundo julgado importante para a Fazenda Pública no informativo 607 do STJ diz respeito aos embargos de divergência no recurso especial 1.127.228 do Rio Grande do Sul. Vamos entender o caso. João quer ceder seu crédito decorrente de honorários de advogado em precatório para Pedro. Existem requisitos? Quais são os requisitos e, nesse caso, como isso deve ser feito? O STJ, por meio da quinta turma, entende que sim, é possível essa cessão, desde que ela esteja registrada em escritura pública e desde que haja no processo alguma forma de encontrar o valor destinado aos honorários de advogado, por meio, inclusive, de mera planilha de cálculo. A Corte Especial, divergindo desse entendimento da quinta turma, exige que haja destaque dos honorários na requisição do precatório. Ou seja, o precatório precisa ter os honorários destacados para que eu possa, nesse caso específico, ceder este crédito a um cessionário. Disse o STJ, inexistindo destaque da verba honorária, não há sobre o que se habilitar o credor. Dessa forma, resolvendo-se a divergência, a fim de se determinar que, inexistindo destaque da verba honorária no requisitório expedido, descabe a cessão e a consequente habilitação do cessionário nos autos judiciais. O acórdão paradigma utilizado pela Corte Especial foi esse aqui. A Corte Especial, por ocasião do julgamento do recurso especial representativo da controvérsia 1.102.473, também do Rio Grande do Sul, da relatoria da eminente ministra Maria Tereza de Assis Moura, disse o seguinte: acolheu a tese da legitimidade do cessionário, de honorários advocatícios sucumbenciais, para se habilitar no crédito consignado no precatório, quando preenchidos os seguintes requisitos. A. Comprovação de validade do ato de cessão dos honorários realizado por escritura pública. E B, esse é o motivo da divergência, discriminação no precatório do valor devido a título da respectiva verba advocatícia. Então, para a Corte Especial, só pode haver cessão se houver escritura pública e se houver destaque dos honorários no precatório. A quinta turma entendia que bastava com que se identificasse no processo, por mera planilha, o valor destinado a honorários. A Corte Especial entende que não, sem destaque dos honorários no precatório, não há que se falar em cessão deste valor. Muito bem. O terceiro julgado, no informativo 607 do STJ, que trata de interesse da Fazenda Pública, ou que pode, neste caso, trazer alguma consequência para a atuação da Fazenda Pública, diz respeito ao caso em que, por exemplo, João, deputado estadual do Amazonas e advogado, patrocina ação contra a União Federal. Existe impedimento para o exercício de advocacia no presente caso? Nós temos, nesse caso específico, que estabelecer uma interpretação ao que prevê o artigo 30, inciso 2 do Estatuto da Ordem dos Advogados, a Lei 8.906 de 94. Diz o artigo 30, são impedidos de exercer a advocacia: 1. Os servidores da administração direta, indireta e fundacional contra a Fazenda Pública que os remunere, ou a qual seja vinculada a entidade empregadora. Então, existe, nesse caso específico, uma restrição no que diz respeito ao exercício da advocacia para os servidores em relação apenas à Fazenda Pública que os remunera. E o inciso 2 diz: os membros do Poder Legislativo, em seus diferentes níveis, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. Perceba que, no inciso 2, é preciso estabelecer uma interpretação. A interpretação do inciso 1, que restringe a impossibilidade do exercício da advocacia aos servidores para apenas atingir a fazenda pública que o remunera, aplica-se ao inciso 2, ou seja, um deputado estadual ele só estaria vedado a patrocinar causas contra o Estado respectivo ou contra, como diz os termos da lei, qualquer pessoa jurídica de direito público. O STJ foi levado, portanto, a decidir se esse inciso 2
impossibilita o deputado estadual de exercer a advocacia contra o Estado do Amazonas ou contra qualquer pessoa jurídica de direito público. E o STJ resolveu a situação da seguinte forma: o desempenho de mandado eletivo no Poder Legislativo impede o exercício da advocacia a favor ou contra pessoa jurídica de direito público pertencente a qualquer das esferas de governo, municipal, estadual ou federal. Assim, entende o STJ que o membro do Poder Legislativo e advogado está impedido de exercer a advocacia em face de qualquer pessoa jurídica de direito público. Esse foi o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. O quarto e último julgado, que diz respeito aos interesses da Fazenda Pública ou que podem estar na sua prova da advocacia pública com maior ênfase, diz respeito ao RESP 1.220.667 de Minas Gerais, que delimita se cabe ou não cabe remessa necessária nas ações de improbidade. Ou seja, o STJ foi levado a decidir se o silêncio da lei de improbidade administrativa sobre a existência, neste caso, inexistência da remessa, ou seja, a lei não prevê expressamente remessa necessária nas decisões de improbidade, se essa omissão, esse silêncio, é lacuna e precisa ser ou não suprida nos termos da interpretação jurisprudencial. Bom, qual é a divergência? A primeira turma do STJ entende que não, a ausência da lei no que diz respeito à previsão da remessa de ofício não pode ser vista como uma lacuna da lei de improbidade e não precisa ser preenchida jurisprudencialmente. A segunda turma entende que sim, que é cabível o reexame necessário na ação de improbidade e, para isso, aplica de forma analógica o que está previsto no artigo 19 da Lei 4717/65, que é a lei da ação popular. Esse artigo 19 diz exatamente o seguinte: a sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, daqui julgar a ação procedente, caberá apelação com efeito suspensivo. Nós temos, nesse caso específico, a presença da remessa necessária na lei da ação popular, que aplica-se nos termos do STJ e da divergência estabelecida entre primeira e quinta turmas e afastada pela primeira sessão, aplica-se a remessa necessária por analogia ao que prevê o artigo 19 da lei da ação popular, a lei de improbidade administrativa. Esse julgado é extremamente importante e certamente estará nas próximas provas da advocacia pública, lembrando sempre que você, nas suas provas, a partir de agora, tem que defender a remessa necessária nas decisões de carência ou de improcedência no que diz respeito às ações de improbidade. Muito bem, esses foram os principais julgados do informativo 607 do STJ que importam para a atuação da Fazenda Pública e que certamente podem estar nos próximos concursos da Advocacia Pública Estadual, Municipal e Federal. Um abraço a todos e até os nossos próximos vídeos.